Meus irmãos, graça e paz, como é bom a gente poder estar aqui para continuar o estudo do arrebatamento da igreja, agora apresentando o contexto de Ló, que na verdade o Senhor apresenta esse contexto juntamente com o contexto de Noé, que abordamos aí no vídeo anterior, e vimos as similaridades do tempo que antecedem a vinda de Cristo, a condição que o povo estava de descrença, de afastamento do Senhor, de incredulidade. E Noé, então, ele é a pregoeira da justiça, mas somente a sua família aceita essa mensagem. E a gente viu algo muito interessante, em que Noé era o único justo. Nós já vamos entrar no contexto de Ló, mas é importante dizer que Noé é o único justo, e nós estamos aguardando o único justo, que é Cristo, que nos justifica. E 7 pessoas entraram na arca. E em Apocalipse a gente vê 7 igrejas, embora o povo de Deus seja um povo só, mas ali está revelado em 7, porque mostra a perfeição, a plenitude do povo de Deus, que se dará no arrebatamento da igreja. Então olha que é interessante, e vimos que Noé ele entrou no 7º dia na arca, exatamente no mesmo dia em que vieram as águas do dilúvio e destruiu a todos. Então olha o texto que o Senhor também faz paralelo aos dias de Noé e também ao tempo da sua vinda. Lá em Lucas capítulo 17, ele vai dizer no verso 26 e 27 o tempo de Noé, e nos versos 28 e 29 ele vai falar de Ló, onde ele vai dizer assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. É importante, irmãos, a gente notar aqui, não só o paralelo de Ló e Noé, o tempo muito parecido, o contexto parecido, e principalmente com a vinda de Cristo, que é o que nós estamos abordando aqui, o arrebatamento da igreja, é que Ló, no mesmo dia, na mesma manhã que ele sai de Sodoma, também vem a destruição, por causa da aparição do sol. Quando a gente vai lá para o texto de Gênesis capítulo 19, versos 23 e 24, que é exatamente o tempo de Ló, a gente vai ver assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então veja que interessante, quando o sol aparecia. Quando a gente olha lá para Malaquias capítulo 4, verso 2, vai dizer assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então veja que coisa linda, irmãos. Por que o Senhor ele faz essas comparações? Não é só para mostrar que ele vai destruir a todos que não temem o seu nome, mas para mostrar que nesse dia, no dia que o Senhor aparecer nos ares, vai acontecer a salvação dos que temem a Deus e também a destruição daqueles que não temem a Deus. Não existem dias diferentes, Assim como Noé entrou no 7º dia na arca e houve copiosa chuva, que trouxe destruição e mortes, a gente vê também que no tempo de Ló, ali é o contexto do sol aparecendo, trazendo salvação para a sua família. Então veja, irmãos, que o ensino que se dá muito, vamos dizer, é muito comum no nosso meio cristão, de que o arrebatamento acontece para depois Jesus aparecer nos ares, depois de 7 anos, e então vai acontecer a salvação de Israel. É muito provável você ter ouvido esse ensino, de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento a qualquer momento. Isso não acontece na Bíblia, pois não tem texto que comprovam, que consolida essa ideia. Porque no mesmo dia que se dá a salvação, também se dá a condenação. Por isso que os profetas trazem a referência a esse dia como grande e terrível dia do Senhor, porque é grande para a igreja, mas terrível para aqueles que se perdem, ou seja, para aqueles que não acreditam, não creem
na mensagem da vinda do Senhor. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, Paulo vai dizer que tudo na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias dos que dormem, e depois nós, na sua vinda. Então, quando que nós seremos colhidos da terra? Quando o Senhor aparecer. Isso parece muito óbvio, né? Que a salvação aconteça quando Jesus aparecer. Mas apesar de ser óbvio pelos textos e muito claro para nós, há muitos que ensinam que a igreja vai desaparecer a qualquer momento, sem antes um período tribulacional, ou seja, sem um governo global que vai perseguir os cristãos. E isso é muito perigoso, porque isso acaba desarmando a igreja para um tempo de muita aflição que virá sobre todo o mundo. E é isso que nós vamos tratar nos vídeos posteriores a esse, pois nós vamos tratar desse tempo de grande tribulação que virá sobre todo o mundo. E esse tempo de grande tribulação reflete e mostra, né, com muita clareza a perseguição que se dará aos servos do Senhor, aqueles que amam a Deus. Então, irmãos, eu quero finalizar esse vídeo, mas não o assunto, né, que vai se perdurar aí por muitos outros vídeos ainda, pois agora nós vamos adentrar exatamente nesse tempo de muita aflição que virá sobre todo o mundo, ou seja, nós vamos falar sobre a grande tribulação. E quero aproveitar aqui, irmãos, e dizer que estou muito feliz por cada um dos inscritos aqui no canal, muito feliz com a participação dos irmãos que têm dado like, que têm comentado aqui nos vídeos. E se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal que tem o intuito de te abençoar, te informando, edificando a sua vida e te munindo, né, de forças para suportar exatamente os dias que nós vamos tratar aqui nos vídeos que sucederão a esse daqui, pois vai ser um tempo de muita luta, de muita aflição, e nós precisamos estar fortalecidos neste alimento que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir.